Bom dia, Celeste Brasil! Esse aqui é o tão esperado tutorial de criação de mapas. Eu sou o Juan e vou falar sobre tudo que você precisa saber para começar. Primeiro, precisamos de um editor de mapa, então a gente vai instalar o LOM. Abra o Olympus, depois clique em LOM e depois instala. O download é bem rapidinho, então assim que acabar você já pode clicar em Launch, ele vai abrir. Para criar o mapa, você vem em File, depois New, e para criar a sala nele, você vem em Room, depois Head. Daqui você pode colocar o nome da sala, Create Room, depois fecha aqui. Eu coloquei A01 porque é normal a gente colocar letra traço número como nome da sala. Então eu coloquei A01. Para mexer pelo LOM, você pode usar o botão direito do mouse e arrastar, e para dar zoom no mapa você pode usar o scroll. Para colocar blocos, você vem em qualquer uma dessas opções até Rectangle, depois Foreground Tiles e escolhe o bloco que você quiser. Essas outras opções aqui são só jeitos diferentes de colocar bloco, mas eu costumo usar mais o retângulo mesmo. E por sinal, em Celeste, a gente normalmente não chama isso de bloco, e sim de tile. Então se você ouvir bloco ou tile, saiba que está se referindo à mesma coisa. Agora a gente precisa colocar um spawn point. Então vem em Placement, Entities, e lá embaixo tem uma barrinha de pesquisa. Pesquisa Player, seleciona a entidade e coloca ela aqui. Você só consegue entrar em uma sala se ela tiver pelo menos uma entidade Player. Entidade é um objeto do jogo que você interage, como Dream Block, bolha, refil, entre outros. Agora só salvou o mapa. Então vem em File e depois Save, ou então aperta Ctrl S. Da primeira vez que você fizer isso, ele vai pedir um local para salvar o mod, então vem até a pasta Mods de Celeste. Se você estiver fazendo esse mapa para a collab brasileira, então coloque o seu nickname como nome do mapa. Caso contrário, use a criatividade. Agora é só clicar em salvar e o LOM deve mostrar um aviso no canto direito da tela, dizendo Saved Map, mods, Juan.bin. Esse .bin é a extensão do arquivo de mapa de Celeste, então se você vê algo escrito .bin, saiba que tem a ver com mapas. Agora é só abrir o jogo e testar o mapa. Venha em Mod Options, depois ative o Debug Mode. Agora vem aqui nesse Debug, aperta a setinha para cima até encontrar o seu mapa e é só jogar. Esse Debug funciona como um save normal do Celeste, mas ele tem algumas funcionalidades a mais que ajudam a gente a fazer mapas. E como você pode ver, exatamente o que eu fiz no LOM está aparecendo aqui no jogo. Voltando pro LOM, eu vou criar a gameplay da primeira sala agora. Eu quero colocar espinhos aqui, então você coloca um único espinho e depois aumenta ele com o mouse, assim. Não é bom você colocar espinho por espinho. Depois de você salvar o mapa e entrar no jogo, você pode apertar F5 para o jogo recarregar o mapa. Agora eu vou criar uma segunda sala. Eu venho aqui em Room, Add, eu ponho A02, Create Room e fecha. A sala nova vai aparecer bem em cima da sala anterior, então a gente tem que tirar ela do caminho. Para fazer isso, você segura Alt e usa as setinhas do teclado. Eu vou colocar essa nova sala bem aqui em cima para ter essa transição indo para cima. E agora eu vou construir o restante da sala. Eu quero colocar o spawn do player aqui, mas assim ele só vai cair de volta. Então eu vou pegar aqui um Jump Through e colocar um só. E depois eu aumento o tamanho dele com o mouse, do mesmo jeito que eu fiz com o spin. E assim, quando ele transicionar de tela, ele não vai cair, e nem quando respawnar. Eu quero colocar um zíper aqui, então eu vou copiar esse zíper da outra sala, só para não ter que pesquisar de novo. Vou colar ele aqui, aumentar o tamanho dele, daí mudar ele de... Tá, o zíper desapareceu. O que aconteceu aqui foi um erro muito comum. Em vez de colocar o zíper na sala 2, eu coloquei ele na sala 1, só que fora da tela. Então, para deletar esse zíper, eu preciso vir aqui na seleção, selecionar aqui de fora e deletar ele assim. O certo a se fazer aqui é primeiro clicar na sala 2 e depois colocar o zíper. Fique esperto que isso pode acontecer com qualquer entidade, até com triggers e decals. Por sinal, se você entrar em uma sala no jogo e ver alguma entidade desaparecer assim, essa provavelmente é a causa. Dessa vez, eu quero usar spinners em vez de espinhos. Spinner é aquele espinho redondo que aparece bastante no Reflection e no Core. Repara que os spinners se conectam sozinhos quando eu chego eles perto um do outro, então não preciso me preocupar com as conexões. Agora eu quero que o player faça um dash diagonal assim, então eu vou colocar alguns spinners aqui para indicar esse movimento. Mas repara que isso fica meio feio, né, porque tem um espaço muito grande entre cada spinner. Eu posso até fazer isso aqui, mas eu acho que isso também não fica bom. Para deixar isso aqui mais bonito, a gente pode pegar esse spinner do meio aqui e mover ele na diagonal em meio bloco. Então para isso você segura Ctrl e aperta as setinhas 1, 2, 3, 4 vezes.
Todas as entidades e blocos no Celeste são alinhados de 8 em 8 pixels. A gente chama isso de grid. Mas você tem a opção de mover a entidade em um único pixel, e isso faz ela ficar off-grid. No caso, eu apertei a setinha 4 vezes, porque se um bloco são 8 pixels, meio bloco são 4. É raro precisar deixar uma entidade off-grid, mas é bem comum isso acontecer com spinners. Se você deixar uma entidade off-grid sem querer, você pode deletar ela e colocá-la de novo, porque aí ela vai alinhar sozinha. Agora eu vou fazer a última sala. Eu quero que seja uma sala vertical que leva ao coração, então vamos lá. Room, Edge, 03, aqui no Height eu vou aumentar um pouco, Create Room. Agora segura Alt e usa as setinhas para mover a sala de lugar. E agora eu vou construir o restante da sala aqui. Apesar de eu ter feito a última sala já, o mapa ainda não está completo. Primeiro, não tem um spawn point no final da segunda tela, então se o player for para a terceira tela, voltar para a segunda e se destruir, ele vai aparecer aqui no começo. É importante a gente sempre colocar spawns no começo e no final das salas. No caso, essa primeira sala não precisa, porque não tem como voltar dela. Segundo, se eu abrir o jogo e passar da primeira tela, você vai perceber que nos cantos tem um espaço vazio bem grande. Isso é porque nosso mapa ainda não tem salas filler. Salas filler são salas inacessíveis que servem para preencher esses espaços vazios. Para criar uma sala filler, basta criar uma sala normal e não colocar um spawn point nela. Então eu vou criar a primeira aqui. Eu venho em Room, Edge, vou nomear como Filler 01 e tá, vou tirar ela do caminho. Repara que as salas têm essas setinhas em volta. Elas servem para redimensionar a sala. Mas repara que não tem como deixar menor do que esse tamanho específico aqui, que é 40 por 23. Então para isso, você segura Ctrl e aí sim você consegue deixar ela menor. Repara que agora as setinhas ficam vermelhas. Isso é para indicar que a sala é menor do que 40 por 23. Não é recomendado você usar salas menores do que 40 por 23 na gameplay, porque tem alguns comportamentos estranhos que acontecem. Agora eu vou encher essa sala filler aqui de cimento e deu. Vou criar outra sala filler bem rapidinho aqui. Eu queria jogar a câmera da última sala lá pra cima, para conseguir ver o coração mais cedo, mas não tem nenhuma entidade que mexe na câmera. Então, para isso, a gente vai precisar usar triggers. Uma trigger é uma área da tela que faz alguma ação específica quando o player passa em cima. Então, se eu quiser que a câmera vá para cima, eu venho aqui em Placement, Triggers, eu pesquiso câmera, pego esse Camera Offset aqui e eu coloco nesse corredor grande aqui. Para configurar a trigger, você clica nela com o botão direito, que vai abrir uma janelinha assim. No caso do Camera Offset, esse câmera X e câmera Y é o quanto a câmera vai avançar em cada direção. No Celeste, o X aumenta para a direita e diminui para a esquerda, enquanto o Y aumenta para baixo e diminui para cima. Então se eu quiser que a câmera vá para cima, eu preciso colocar um valor negativo aqui no câmera Y. Eu vou colocar menos 2,5, que eu acho que vai ficar bom, daí Save Changes. Fica esperto que para colocar números decimais, você não usa vírgula, você usa o ponto. Agora é só testar. Quando chegar nesse corredor aqui, a câmera deve ir para cima e... perfeito. Isso é exatamente o que eu queria. O Celeste tem alguns mods que se chamam Helpers. São mods que adicionam novas entidades, triggers e outras coisas ao jogo para você conseguir usar no seu mapa. Para demonstrar, eu vou colocar alguns Jump Refills no mapa, do mod Extended Variants. Para isso, eu preciso baixar o mod Extended Variants, depois colocar ele na minha pasta de mods do Celeste, e por fim reiniciar o LOM para ele poder reconhecer. Se o seu LOM demorou muito tempo para abrir da primeira vez, provavelmente é porque você tem vários mods na sua pasta. Agora é só vir aqui em Placement, Entities e pesquisar Jump Refill, que aí aparece aqui, depois é só colocar a entidade do mapa, bem simples. Uma coisa interessante que dá para fazer é pesquisar pelas entidades e triggers de um mod específico. Para fazer isso, é só você digitar arroba e o nome do mod na barra de pesquisa. Então se eu digitar arroba extended, vai aparecer todas as entidades aqui do Extended Variants. Por enquanto, o nosso mapa tem um grande problema. Se eu tiver com o Extended Variants desativado e for jogar o mapa, o jogo não vai me avisar que o mapa precisa do Extended Variants para funcionar normalmente. Então, se eu chegar na segunda sala, você vai perceber que todos os Jump Refills que eu coloquei vão sumir. Para resolver esse problema, a gente precisa de um arquivo chamado everest.yml. O everest.yml é um arquivo que diz o nome do mod, a versão dele e os helpers que ele precisa para funcionar, que são chamados de dependências. No caso, o nosso mapa tem uma única dependência por enquanto, que é o Extended Variants. Felizmente, a gente não precisa criar esse arquivo manualmente, já que o próprio LOM tem uma ferramenta para gerenciar as dependências. Porém, ele requer que o nosso mod não seja só um .bin simples.
então está na hora de dar um upgrade no nosso mod. Mas antes, feche o Celeste e feche o LOM para nada dar problema. Os mods de Celeste, na verdade, são só pastas que seguem uma estrutura específica. Então, para a gente tornar o nosso .bin um mod de verdade, a gente precisa criar essa estrutura. Porém, se eu fosse explicar essa estrutura inteira nesse tutorial, ele ficaria bem extenso. A página que descreve a maior parte da estrutura do mod está disponível na descrição do vídeo, só que ela é toda em inglês. Então, para facilitar, a equipe da Collab brasileira criou um template, que é um mod vazio com algumas pastas básicas já criadas. Ele está disponível no chat Cobrasil Info no Discord da Celeste Brasil. Então é só ir lá, baixar o template, depois copiar ele para sua pasta de mods, extrair ele para uma pasta e renomear a pasta para o nome do seu mod, depois deletar o zip original. Agora, abra o Everest.ml com o editor de texto e troca o nome do mod. Fique esperto que o nome do mod não pode ter espaços nem caracteres especiais. Então, feito isso, você pode salvar, fechar e esquecer o Everest.ml aqui. A gente não vai mexer nele de novo. Agora, volta na pasta de mods, pega o seu .bin e move ele lá para dentro da pasta de mapas. Agora sim, nós temos um mod de verdade. Só que o LOM vai falhar em carregar o mapa, porque a gente mudou ele de lugar. Então você vem em File, Open, daí você vai até o local novo do seu .bin, que deve ser dentro dessas pastas de mapas aqui. Agora você pode vir em Map e Dependencies, para abrir o gerenciador de dependências. Aqui ele vai mostrar Missing from Dependency alguma coisa. Esse é porque o LOM detectou automaticamente que o nosso mapa está usando uma entidade do Extended Variants, mas ele não está na Everest.ml. Então, para resolver, é só clicar em Add Dependency e pronto. Com isso, a gente conclui esse tutorial básico de criação de mapas. Tem muitas coisas que eu não farei nesse tutorial, como diálogos, stylegrounds, decals, entre outras. Mas esse tutorial deve ser o suficiente para você já ficar calibrado no LOM e poder fazer o seu primeiro mapa. Talvez no futuro tenha um tutorial mais avançado de criação de mapas, mas por agora, se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar lá nos chats do Discord da Celeste Brasil, que estaremos dispostos a te ajudar. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse mundo de mapmaking de Celeste. Eu sou o Juan e encerro por aqui. Bom mapping!